Olá, boa noite. Presidente Lula se reúne com o ministro das Relações Exteriores nesta quinta para traçar os próximos passos em relação ao tarifaço americano. Governo Federal e Procuradoria-Geral da República manifestam apoio a Alexandre de Moraes após o ministro receber sanções econômicas dos Estados Unidos. E o próprio Moraes vai a jogo do Corinthians, seu time do coração, no mesmo dia em que é punido por Trump. O Jornal da Record está no ar. Oferecimento Bradesco, cartões de crédito com benefícios de estrela de cinema. O presidente Lula deve receber nesta quinta-feira o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, que está voltando dos Estados Unidos. Após o adiamento do tarifaço de 50% imposto por Donald Trump sobre produtos brasileiros para a próxima semana, o governo do Brasil vai traçar um novo plano para socorrer empresas e setores diretamente afetados. Vamos conversar com a Jaqueline Frison, direto de Brasília, que tem os detalhes. Oi, Jaqueline, boa noite. Que quarta-feira foi essa, hein? Pois é, só termina quando acaba, Cris. Muito boa noite para você, para todos que nos acompanham. Olha só, Lula e Mauro Vieira vão discutir os próximos passos após o adiamento do tarifaço para o dia 6 de agosto. O chanceler brasileiro esteve em Washington, onde conversou com o secretário de Estado americano Marco Rubio. Mauro Vieira disse que ele e Rubio, abre aspas, concordaram em manter diálogo para solucionar os problemas bilaterais, fecha aspas. Apesar de quase 700 itens brasileiros terem sido poupados da nova tarifa, outros foram diretamente atingidos. Entre eles estão itens estratégicos para a balança comercial brasileira, como é o caso do café, carne bovina, frutas, máquinas agrícolas e industriais, móveis, calçados e têxteis. O Palácio do Planalto vai avaliar como vai agir em cada caso. O presidente Lula reafirmou que o Brasil continua disposto a negociar os aspectos comerciais da relação entre os dois países e ponderou que o Brasil, abre aspas, não abrirá mão dos instrumentos de defesa previstos na legislação, fecha aspas. A Confederação Nacional da Indústria afirma que ainda não é hora de retalhar os Estados Unidos e defende a negociação para convencer o governo americano que essa medida é uma relação de perde-perde. Até a taxação começar a valer, Cris, o Palácio do Planalto disse o seguinte, que segue aberto para negociar com o governo americano. Eu volto com você. Obrigada, Jaqueline. A lista de itens excluídos preserva o mercado americano do impacto da queda brusca na oferta de produtos importantes para a economia dos Estados Unidos e com reflexos sobre a inflação deles. E poupa as empresas americanas do risco da falta destes itens. O prazo de 7 dias para passar a valer a tarifa também protege toda a mercadoria já embarcada, por exemplo, em navios, evitando a quebra de contrato. No Itamaraty, o interlocutor próximo ao chanceler Mauro Vieira me revelou que o Brasil sempre soube que Donald Trump não estava disposto a negociar, e sim apenas a dar visibilidade à divergência política com Lula e ao antagonismo com o Brasil. Embora o governo americano tenha poupado produtos como o petróleo bruto, a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro reagiu com preocupação. O Leonardo Aque tem as informações ao vivo, direto do Rio. Boa noite, Léo. Boa noite, Cristina. Boa noite a todos. Olha, a Firjan informou que só no ano passado, 48 municípios do estado exportaram para o mercado americano. E segundo a federação, o impacto será sentido num curto prazo por 60% das indústrias locais, principalmente na queda de receita. Isso gera um impacto, também deve refletir no número de postos de trabalho, já que 42% dos empresários manifestaram a possibilidade, sim, de redução de vagas. Agora, a federação defendeu uma atuação diplomática para tentar reduzir os efeitos econômicos das tarifas. Cristina. Obrigada, Léo. Especialistas acreditam que os setores mais afetados devem buscar novos mercados para reduzir os prejuízos.
Os setores mais prejudicados, de certa forma, devem ser café, carne, fruta, que não estão entre essas exceções, né, e respondem juntos por cerca de 7 a 8% das exportações brasileiras para os Estados Unidos. Olha, provavelmente, né, o Brasil e as empresas, elas devem olhar com outros olhos para outros parceiros comerciais, né. O Comitê de Política Monetária do Banco Central manteve a taxa básica de juros em 15% ao ano. Esse é o maior patamar desde 2006. Mas a decisão interrompe 7 altas seguidas. Os integrantes do Copom ainda sinalizaram que na próxima reunião a taxa Selic vai ser mantida. O Google anunciou que vai assinar o Código de Conduta criado pela União Europeia para proteger usuários da inteligência artificial. A companhia americana vai passar a seguir o Código de Conduta mais de um ano depois da criação das regras, por 3 especialistas independentes. Pelo código, as empresas de tecnologia deverão proteger os direitos autorais e compartilhar com as autoridades os modelos usados para treinar a inteligência artificial. Em troca, terão segurança jurídica garantida pela União Europeia. O presidente de assuntos globais do Google afirmou que assina com a esperança de que as novas regras promovam um ambiente seguro, mas entende também que as normas podem atrasar o avanço da tecnologia na Europa. A Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, ainda se recusa a fazer parte do Código de Conduta. Já a Austrália vai incluir o YouTube entre as redes sociais banidas para menores de 16 anos. Com a medida, a plataforma entra na lista que já inclui Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok e X. A proibição entra em vigor em dezembro, com multas equivalentes a 280 milhões de reais. Segundo o governo, a lei é uma vitória dos pais que desejam maior proteção para os filhos na internet. O primeiro-ministro de Israel declarou que pretende anexar áreas da faixa de Gaza caso o grupo terrorista Hamas não liberte os reféns. Nesta quarta-feira, os combates foram suspensos pelo 4º dia consecutivo para a entrada de ajuda humanitária no território palestino. Centenas de pessoas carregaram sacos de comida nos ombros, enquanto dezenas de caminhões com ajuda entravam pela fronteira com o Egito. Dos céus, mais 32 caixas foram lançadas hoje, o que provocou uma corrida atrás dos pacotes. Nas redes sociais, o governo de Israel convidou a comunidade internacional a participar das entregas por aviões. Qualquer país que realmente queira ajudar é bem-vindo a se juntar a nós. Segundo a imprensa israelense, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu fez um ultimato ao Hamas. Se o grupo terrorista não concordar com a proposta de cessar fogo e a libertação dos reféns, Israel vai começar a anexar partes da faixa de Gaza. Amanhã, o enviado especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff, vai discutir com autoridades em Israel os próximos passos do conflito em Gaza. Familiares dos reféns do Hamas criticaram hoje a intenção do Reino Unido de reconhecer o Estado palestino. O grupo que representa os sequestrados declarou que a decisão valida o terrorismo como forma de atingir objetivos políticos. A britânica Emily Damari, que ficou quase 500 dias no cativeiro, escreveu ao premier Keir Starmer: "Você não está trazendo uma solução, está prolongando o conflito." De volta ao Brasil, o presidente Lula recebeu ministros do Supremo Tribunal Federal agora à noite, depois dos Estados Unidos anunciarem sanções contra Alexandre de Moraes. A Yasmin Costa tem os detalhes ao vivo, direto de Brasília. Olá, Yasmin, boa noite. Olá, Cris, boa noite. O Lula recebeu no Palácio do Planalto os ministros Luiz Roberto Barroso, Cristiano Zanin e Gilmar Mendes. O ministro Alexandre de Moraes não participou, já que está em São Paulo. Com as sanções,
O ministro Alexandre de Moraes não pode fazer qualquer transação financeira vinculada a empresas ou a bancos americanos. E todos os bens de Moraes que estejam nos Estados Unidos ficam bloqueados. O ministro pode recorrer à Justiça Americana ou a tribunais internacionais. O Jornal da Record apurou que Moraes não tem dinheiro nos Estados Unidos e que o visto dele para o país está vencido há 2 anos. Moraes também descarta adiar o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe, previsto para setembro. A Procuradoria-Geral da República disse que recebeu com assombro a imposição de sanções ao ministro por outro país por causa de seu desempenho no judiciário. A PGR também manifestou apoio a Moraes, ao STF e ao Judiciário brasileiro. O presidente Lula afirmou que um dos fundamentos da democracia e do respeito aos direitos humanos no Brasil é a independência do Poder Judiciário e qualquer tentativa de enfraquecê-lo constitui ameaça ao próprio regime democrático. O Supremo Tribunal Federal disse que não vai se deixar desviar do papel de cumprir a Constituição e as leis, e que o julgamento de crimes que implicam atentado grave à democracia é de exclusiva competência da Justiça do país. Cris. Obrigada, Yasmin. Olha, antes dessa reunião que a Yasmin relatou, manifestaram-se publicamente em apoio ao ministro Alexandre de Moraes os ministros Flávio Dino, o decano Gilmar Mendes e o presidente do tribunal, Roberto Barroso. Agora à noite, o ministro Alexandre de Moraes foi ao jogo entre Corinthians e Palmeiras pela Copa do Brasil. O Corinthians é o time do coração do ministro e venceu a partida. As imagens feitas pelo nosso repórter Pedro Ramiro mostram o ministro na tribuna da Neoquímica Arena, horas depois de receber as sanções econômicas americanas. No estádio, Moraes acenou para os torcedores e acompanhou a vitória do seu time, o Corinthians, por 1-0. E foi com um gol de Memphis Depay que o Timão venceu o Palmeiras na primeira partida pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O Pedro Ramiro acompanhou o jogo. Boa noite, Pedro. Oi, Cris. Boa noite para você e para todo mundo que nos acompanha. O Corinthians largou na frente na disputa das oitavas de final da Copa do Brasil. E foi recebido antes do jogo com muita festa pelos mais de 46 mil torcedores que estiveram aqui na Neoquímica Arena. O jogo foi bastante intenso, mas a primeira oportunidade surgiu justamente no primeiro tempo. Yuri Alberto perdeu pênalti depois que foi sofrido pelo Memphis Depay e o Everton pegou no canto esquerdo. E ainda na primeira etapa, o Palmeiras teve uma oportunidade com o Giai, só que André Ramalho tirou de cabeça. O gol só surgiu no segundo tempo através da cabeça de Memphis Depay. O Corinthians larga na frente e volta a campo contra o Palmeiras na próxima semana no Allianz Parque. Cris. Obrigada, Pedro. E o Pedro Ramiro ainda deu uma fugidinha do campo para tentar achar o ministro Alexandre de Moraes e conseguiu. Mais cedo, o Cruzeiro empatou sem gols com o CRB. E a partida entre CSA e Vasco terminou com o mesmo placar. Já o Bahia venceu o Retrô de Pernambuco. O Bahia abriu o placar aos 17 minutos com o Lúcio Rodrigues. 2 minutos depois, o atacante balançou a rede novamente. Ainda no primeiro tempo, Diego Guerra diminuiu para o Retrô. Aos 34 minutos do segundo tempo, William José marcou mais um para o tricolor baiano. Mas Franklin Mascote voltou a diminuir. Final, Bahia 3, Retrô 2. E este foi o Jornal da Record. Você ouve esta e outras edições dos boletins JR 24 horas, também nas plataformas de áudio. E você fica agora com Fala que eu te escuto. Boa noite, boa quinta-feira para você.